Fala, galera! A vida de todo mundo, independentemente de sexo, idade e de onde mora, está constantemente em perigo mortal. Literalmente tudo pode acontecer. Um acidente na estrada, um desabamento de teto, ou até se engasgar com a comida. Até porque nosso coração é um órgão vital que a qualquer momento pode parar. Assim, sem motivo. Mas você já parou para pensar que existem perigos em uma escala mais global que ameaçam não só um indivíduo, mas toda a humanidade? Então, agora chegou a hora, porque hoje falaremos sobre catástrofes que podem acontecer a qualquer momento. Continue assistindo. Erupção de supervulcão. Nosso planeta é o lar de um grande número de seres vivos e plantas. E isso inclui campos verdes perfumados, lagos azuis, florestas pitorescas e também as montanhas. Ironicamente, são elas que escondem um dos maiores perigos. Todos sabemos que uma erupção vulcânica é uma força terrível que causa destruição e mata dezenas ou mesmo centenas de vidas. No entanto, existe um termo chamado supervulcão. Isso se refere a vulcões cuja erupção terá consequências terríveis, incluindo alterações climáticas. Até o momento, a ciência conhece cerca de 20 desses vulcões. Cerca da metade está no continente americano, enquanto o restante está espalhado pela Europa, Japão e Indonésia. A última erupção de um supervulcão ocorreu em 26.500 anos atrás, na ilha norte da Nova Zelândia. Quando isso aconteceu, uma enorme quantidade de cinzas e outras substâncias tóxicas explodiram da cratera. As chuvas de ácido sulfúrico se espalharam por toda a Terra por mais 6 anos. Nuvens de poeira cobriram o Sol por muito tempo, causando algo como um inverno nuclear. A humanidade foi seriamente afetada por esse desastre. Então, devemos ter medo da erupção de um supervulcão? Definitivamente sim, porque as consequências que acabamos de falar são apenas uma parte do que a humanidade pode enfrentar. O efeito estufa, o aquecimento do planeta, tsunamis, extensa destruição em terra, chuvas anormalmente fortes, superinundações, furacões mortais de gases vulcânicos, pedras e cinzas. Essa cena de um filme de terror pode facilmente se tornar realidade. Repare só em um dos supervulcões mais famosos, chamado a Caldeira de Yellowstone. Sua erupção criará uma enorme quantidade de lava e cinza. Isso será o suficiente para cobrir qualquer cidade grande, com uma camada de emissões de vários quilômetros. Mas isso não é tudo. Uma mistura de poeira e gases impermeável à luz solar se formará na estratosfera. Isso causará uma crise agrícola. As árvores não florescerão, os frutos não amadurecerão e os animais não terão nada para comer, porque a quantidade de vegetação diminuirá como um todo. Todo mundo estará em risco de extinção, porque é improvável que o suprimento global de alimentos dure por vários meses. Aqueles que tiverem a sorte de comer terão que passar vários anos em um planeta escuro, frio e solitário. A perspectiva, na nossa opinião, é mais do que assustadora. A única consolação, se servir, é que os supervulcões entram em erupção raramente. A caldeira de Yellowstone, por exemplo, entrou em erupção há 640 mil anos. Segundo os cientistas, as erupções ocorrem em média uma vez a cada 100 mil anos. No entanto, não esqueça que até mesmo os próprios cientistas dizem que é simplesmente impossível prever com precisão a erupção de... Imagine que você está caminhando por uma floresta com seus amigos. A trilha acontece em meio à natureza intocada, respirando o ar puro e ouvindo o canto dos pássaros. Quando vocês se deparam com ruínas que parecem ser de uma cidade antiga. As construções estão completamente cobertas pela floresta, o que dá a entender que ninguém nunca visitou este lugar. Você é a primeira pessoa a descobrir essa cidade perdida que se transformou em ruínas. Nessa hora você lembra de histórias que ouviu sobre uma cidade que contém tesouros, como ouro e outras pedras preciosas. Obviamente, começa a procurar o ouro, explorando o local e ficando fascinado por ele. Parece que você está andando em um lugar esquecido no tempo. Muitas dessas cidades realmente existem. Geralmente pensamos que as selvas são fáceis de ser exploradas, mas as florestas do Congo e da Bacia Amazônica são tão densas que ainda não foram completamente mapeadas. Algumas grandes civilizações terminaram e deixaram cidades em ruínas. Mas você sabe como é. As lendas passam de geração em geração, e até hoje se fala sobre as riquezas escondidas.
Com isso, alguns exploradores começaram expedições ambiciosas, incluindo soldados e excelentes cartógrafos para mapear as áreas. Os reinos da Espanha e Portugal financiaram expedições como essas, levando centenas de exploradores floresta adentro. Logo, doenças, venenos, desidratação e animais selvagens começaram a atingir os conquistadores. Comboio de centenas de pessoas foram reduzidos a uma dezena. E, finalmente, apenas 1 ou 2 sobreviveram à expedição. Os poucos sobreviventes voltaram contando sobre paisagens maravilhosas, e sobre reis que esbanjavam ouro como se fosse um metal qualquer. Isso significava que as cidades eram feitas de ouro. Copperhill Down. Copperhill Down foi uma aldeia construída pelo Ministério de Defesa do Reino Unido, sendo uma cópia de uma cidade alemã, para que os soldados britânicos praticassem a guerra no ambiente urbano. Fundada em 1988, hoje é completamente abandonada e ainda guarda uma série de elementos interessantes, como casas em perfeito estado e até mesmo um tanque de guerra. A aldeia está abandonada desde 1991. O lago mais radioativo do mundo. Dentro do que antes era uma fábrica de armas nucleares da extinta União Soviética, há um lago cheio de materiais radioativos. O lago Karachay é tão tóxico que ficar perto dele por 1 hora é o suficiente para matá-lo. O lago foi usado para despejar resíduos nucleares e depositaram tanto que acabaram causando grandes problemas ambientais. Em 1957, uma explosão na fábrica espalhou as partículas radioativas no lago em uma área de 23 mil quilômetros quadrados. 10 anos depois, as águas secaram e a poeira radioativa foi lançada a mais de 1.450 quilômetros de distância. Atualmente, o lago está coberto de concreto para impedir a contaminação em excesso. Mas a área ainda é tão radioativa que faz Chernobyl parecer um destino turístico familiar. Mansão dos Artistas. E este edifício abandonado há pouco tempo celebrou o centenário, e claro que não custa $1 milhão. Veja as verdadeiras antiguidades. Infelizmente, como muitas outras mansões, foi abandonada e gradualmente entrou em colapso até que uma equipe de 40 artistas de rua lhe devolveu a vida. Em uma noite, eles se reuniram na antiga mansão e pintaram quase todas as suas paredes com obras-primas coloridas. Foi um verdadeiro show de arte que mudou completamente o prédio abandonado, o transformando de uma antiga habitação em ruínas em uma obra gigante pintada. A mansão, localizada em Los Angeles, aumentou imediatamente seu preço e logo foi vendida em leilão por $90 milhões. Será que vale a pena decorar todas as casas antigas com pinturas? Sewell, a cidade fantasma dos Andes chilenos. Uma das cidades abandonadas mais conhecidas e visitadas no mundo. Sewell está localizada a mais de 2.000 metros de altitude, nos Andes chilenos. Sua população era composta por trabalhadores que exploravam cobre na região de Cachapoal. A cidade foi fundada em 1904 e batizada com o nome do presidente da companhia mineradora, Barton Sewell. Em 1977, as famílias começaram a se mudar e logo a cidade ficou deserta. Em 2006, a Unesco declarou o lugar como Patrimônio Histórico da Humanidade. A cidade está abandonada desde 1977. Piramiden. No arquipélago de Svalbard, Noruega, está Piramiden, uma colônia fundada por suecos no começo do século XX e vendida para uma estatal soviética para a exploração de carvão. Ela foi abandonada em 1998, depois que a mina foi desativada, e desde então transformou-se em uma cidade fantasma. Ainda com vestígios do que já foi passado, o local recebe visitas de turistas através de tours guiados em inglês. Veneza, Itália. Uma das cidades mais bonitas e românticas do mundo está afundando lentamente. O motivo é a água do subsolo, que está inundando a cidade cada vez mais, e também por causa da instabilidade do solo.
Existe um projeto governamental para proteger a cidade, mas se as autoridades ficarem distribuindo dinheiro entre si em vez de tomarem atitudes, a cidade dos canais e gôndolas pode acabar enterrada nas águas do mar Adriático para sempre. Aeroporto Internacional de Elínico. Está situado no sul de Atenas para perto de a costa. Foi o Aeroporto Internacional de Atenas durante os 60 anos até que foi substituído. 12 milhões de passageiros passavam por ali a cada ano até que ficou abandonado em 2001. O aeroporto foi vendido a uns investidores que construirão ali hotéis e zonas comerciais. O 475 foi construído em 1967 e pertenceu à Marinha Soviética até que foi retirado em 1994. Depois foi transferido a um rio de Inglaterra e utilizou-se como museu durante uns anos. Mede 90 metros de longo por 8 de largo e pesa 2.000 toneladas. Em 2004 foi trasladado ao lugar onde se encontra e atualmente há planos para restaurá-lo. Poggioreale é uma comune italiana na província de Trapani, oeste da Sicília, sul da Itália. A economia era baseada principalmente na agricultura e no cultivo de frutas. O terremoto de Belice destruiu toda a cidade e matou 200 pessoas em 1968. Eventualmente, a cidade foi reconstruída em um local mais seguro, alguns quilômetros ao sul. O prefeito da cidade quer trazer Poggioreale de volta à sua antiga glória. Os sicilianos a chamam de sua Pompeia moderna. Fanagoria, a cidade submersa de Tamã. No auge de sua civilização, os gregos estavam espalhados em quase todo o mar Mediterrâneo. Mas o que muitas pessoas não sabem é que eles estenderam até a Rússia. O Império Grego espalhou seus dedos ao longo da borda do norte do Mar Negro e fundou mais de uma dúzia de cidades portuárias nas fronteiras da Romênia, Bulgária e Ucrânia. Um deles foi Fanagoria, localizado na península de Tamã. A história de Fanagoria é realmente incrível, o que permitiu que os arqueólogos verificassem qual cidade grega que eles estavam lidando após a sua descoberta. Segundo a história, Fanagoria foi invadida por Mitídrates VI, rei do rival Império Pontus, no 1º século a.C. Os fanagorianos, descontentes com o rumo dos acontecimentos, ficaram do lado do Império Romano para expulsar o rei invasor. Quando uma equipe de escavação subaquática explorava a cidade em ruínas em 2011, eles descobriram uma lápide de mármore maciço que tinha a seguinte inscrição: Ipsícrates, esposa do rei Mitrídates. Na parte da cidade que está na terra, há uma vasta necrópole ou cidade de túmulos. Estima-se que existem milhares de sarcófagos na cidade, que também ficou conhecida como Fanagoria dos Mortos. É assim que os milionários se separam de suas luxuosas mansões, às vezes até mesmo deixando carros caríssimos na garagem e outras coisas valiosas dentro de suas casas. E que tipo de mansões abandonadas você conhece? Escreva sobre isso nos comentários e, claro, deixe o seu like. Pessoal, é hora de pôr o cérebro para funcionar. Entre no canal Brain Time. Lá você encontrará um monte de fatos úteis, interessantes e também informações bem-humoradas. Inscreva-se, prometemos que será muito interessante. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Estaremos de volta com você o quanto antes.